Boa noite a todos. Iremos falar um pouco da cultura grega. Nossa equipe é formada pelos integrantes Aloysio Alves, Núbia Feitosa, Ana Débora e o Alisson Ferreira. Escolhemos falar sobre a herança deixada pela cultura grega por seu grande esplendor, pela riqueza dos detalhes, o que influenciou todo o resto do mundo ocidental. Atravessou os séculos, chegando até os dias de hoje. As influências foram as mais diversas, como no campo da arquitetura, artes, mitologia, esportes, ciências, medicina e democracia. Esse legado deixado pelos gregos constituiu-se como um dos pilares das sociedades ocidentais, sejam por intermédio de seus valores, do modo de olhar o mundo, o homem ou dos que conduziram ao desenvolvimento das ciências e das humanidades. Localização e influências. A Grécia Antiga compreendia uma região chamada Hélade e ocupava o sul dos Balcãs, a península do Peloponeso e as ilhas do Mar Egeu, de forma que construiu uma cultura basicamente marítima. Recebeu influência de vários povos, como os aqueus, os jônios e os rónios, mas de todos esses povos, o mais importante foi o dório, com características guerreiras. Nas artes, a arquitetura e as esculturas destacaram-se pela imponência nos detalhes e, ao contrário do que se pensa, as colunas da arquitetura não foram obras dos gregos. Eles perceberam esse elemento arquitetônico nas construções egípcias. As esculturas gregas eram ricas em detalhes, pois os gregos buscavam alcançar a perfeição humana. Por isso, é possível observar nestas obras expressões e sentimentos, músculos e nervos. A dramaturgia grega também pode ser destacada. Quase todas as cidades gregas possuíam anfiteatros. Nas peças teatrais eram destacadas as representações religiosas, sempre apresentadas ao ar livre. A palavra teatro, de origem grega, significa lugar, lugar onde se vê, onde os mais ricos ofereciam a oportunidade dos que menos ricos estavam de assistir o teatro. Pode ser contado? Destacaram-se também no campo da filosofia, astronomia e outras ciências. Os gregos foram os responsáveis pelo nascimento da filosofia, termo grego que significa amor à sabedoria. Um dos mais importantes pensadores gregos foi Pitágoras, matemático e filósofo. Pitágoras desenvolveu a ideia de que o princípio comum do homem, dos animais, vegetais e minerais era o átomo, considerado a menor parte da matéria. Além disso, ele formulou a teoria sobre os números e os classificou em várias categorias, os pares, os ímpares e os números primos. Defendia que a Terra era redonda. Os responsáveis pelo apogeu da filosofia grega foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Entre os matemáticos gregos, além de Pitágoras, conhecido como o pai da matemática, estão Euclides, que estabeleceu os fundamentos da geometria, e Arquimedes, conhecido pelo famoso princípio de Arquimedes. Os médicos também eram profissionais muito respeitados. O mais importante deles foi Hipócrates de Cós, considerado pai da medicina. Daí o chamado juramento de Hipócrates, que fazem os médicos ao se formarem. Se verificaram na astronomia e no campo da geografia. Por volta do século II a.C., os gregos mapearam o mundo e dividindo em meridianos e paralelos, e em 3 zonas, a frígida, a temperada e a tórrida. Usando cálculos matemáticos, mediram a circunferência da Terra e as distâncias dela com o Sol e a Lua. A preocupação dos gregos com a ciência era muito grande. Suas bibliotecas eram repletas de obras importantes e todas elas possuíam cópias para não se perderem em casos de incêndio ou outros tipos de desastre. No campo do esporte e religião, foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos, por volta de 2500 a.C. Os gregos faziam homenagem aos deuses, principalmente Zeus. Atletas das cidades-estados gregas se reuniam na cidade de Olímpia para disputarem diversas competições esportivas, tais como atletismo, luta, boxe, corrida de cavalos, salto em distância e arremesso de dado e de disco. Os vencedores eram recebidos como os heróis em suas cidades e ganhavam uma coroa de louro. Os atletas vencedores eram homenageados em sua cidade com a construção de estátuas. Os gregos buscavam, através dos Jogos Olímpicos, a paz e a harmonia entre cidades que compunham a civilização grega. Na religião, os gregos eram um povo politeísta e acreditavam em vários deuses,
a principal divindade era Zeus, segundo a justiça, a razão, a autoridade. Os deuses gregos eram muito semelhantes aos homens, se casavam, tinham filhos, sentiam amor, ódio. Além dos deuses, havia os semideuses, heróis e muitas lendas, e o conjunto dessas crenças chamava-se de mitologia. A democracia. Historicamente, a democracia surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, onde a democracia se consolidou como uma forma de organização política das cidades e estado gregas. Não havia democracia no sentido literal nos termos, pois de fato, grande maioria da população não era de forma de cidadãos por definições. Aqueles que poderiam participar das coisas públicas, e sim de escravos, mulheres, crianças, além de estrangeiros. A democracia. Historicamente, a democracia surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, onde a democracia se consolidou de uma forma organização política das cidades e estados gregas. Não havia democracia no sentido literal do termo, pois de fato a grande maioria da população ateniense é teu já. A democracia. Historicamente, a democracia surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, onde a democracia se consolidou como uma forma de organização política das cidades e estados gregas. Não havia de uma democracia no sentido literal nos termos, pois, de fato, a grande maioria da população ateniense não era de forma de cidadãos, por definições, aqueles que poderiam participar, e sim de escravos, mulheres, crianças, e sim de estrangeiros. É isso. É porque ele está entorto, eu estou entortado. A democracia. Historicamente, a democracia surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, onde a democracia se consolidou como uma forma de organização política das cidades e estados gregas, as polis. Não havia uma democracia no sentido literal do termo, pois, de fato, a grande maioria da população ateniense não era formada de forma de cidadãos, por definições, aqueles que poderiam participar das coisas públicas, e sim de escravos, mulheres, crianças e além de estrangeiros. Considerações finais. Concluímos com o pensamento emancipado e utópico de Aristóteles de como fazer política, pois, de modo geral, Platão e Aristóteles acreditavam que o Estado, para que possa cumprir a sua função essencial de garantir a paz e a justiça e de bem-estar para todos, é necessário dispor de um governo sábio e justo. O bom governo depende de virtudes de bons homens, governantes, e a massa deve ser dirigida por homens que distinguem pelo saber. Para Platão, a política é a arte de governar os homens, e o político é precisamente aquele que conhece a arte e a política. Para governar uma cidade é preciso conhecer esta arte.